dar início ao nosso minicurso, a relação tempo e aprendizagem, nós convidamos a ministrante Juliana Azevedo. Vou ler aqui brevemente o mini currículo dela. Ela é licenciada em Pedagogia, pós-graduada em Psicopedagogia Clínica Institucional, pós-graduada em Neuropsicologia Clínica Institucional, pós-graduanda em Psicopedagogia baseada na análise do comportamento aplicada, a ABA, é professora da Educação Infantil ao Ensino Superior, é supervisora pedagógica da Educação Infantil e do Ensino Fundamental 1, formadora do programa Mente Inovadora do MindLab Brasil. Desde já, agradecemos a sua presença, professora, e avisamos, né, que quando estiver faltando 15 minutos, nós avisaremos, né, para as considerações finais e que todas as perguntas serão captadas e socializadas ao final desse momento. Com vocês, Juliane Azevedo. Bem-vinda. Obrigada, Sâmia, Canindé. Bom dia a todos, sejam bem-vindos, né? E é com grande alegria que venho partilhar com vocês desse momento aqui, com esse tema, a relação do tempo no processo de aprendizagem. É maravilhoso sermos parceiros nessa jornada de inovação. Eu que já me sinto pertencente à rede municipal de Natal, não é? Desde 2013 que temos essa parceria aí, e eu como formadora da MindLab, a gente sempre desenvolveu atividades junto aos professores do Ensino Fundamental 1, do Ensino Fundamental 2, então, esse momento é maravilhoso para mim, estar retornando a partilhar dessas informações e compartilharmos conhecimentos juntos aqui na GENAT de 2023 da Rede Municipal de Natal. E aí, a gente entende que uma série de mudanças ocorreu, né, nos últimos tempos e que transformou significativamente a nossa sociedade, o mundo, e todas as nossas relações, os nossos comportamentos. Aconteceram muitas mudanças, né, ao longo desse processo histórico, entre elas um crescimento populacional acelerado, a feminização no mercado de trabalho. Então, esses são apenas alguns exemplos, né, de alguns acontecimentos que transformaram a nossa sociedade, assim como a nossa educação no Brasil, no mundo, aqui no estado do Rio Grande do Norte. Então, são ocorrências de mudanças sociais, o modo de organização, o modo de como a gente está se comportando, como nós estamos nos relacionando, criando vínculos com as pessoas, né? E todas essas mudanças, algumas delas a gente sabe e entende que elas são necessárias para que a gente consiga se adaptar ao novo e garanta, assim, a nossa sobrevivência. Então, eu convido vocês a embarcarem comigo nessa viagem, né, e de mudanças sociais em diferentes contextos que nós estamos inseridos. E aí a gente vai fazer uma viagem, né, partindo aqui lá de 1982, por exemplo, e houve um tempo em que fazer uma viagem aérea parecia, assim, algo muito requintado, era sinônimo de requinte, de glamour, e nem todas as pessoas tinham acesso a fazer uma viagem aérea. Assim como também a forma como a gente conseguia trabalhar nesse período, como a gente se relacionava com as pessoas, como eram as nossas formas de comunicação. Então, para fazer uma viagem aérea, por exemplo, a gente teria que ir diretamente numa agência de viagens e procurar os contatos dessas agências de viagens, hotéis e tudo mais, através de uma lista telefônica, não é? E muitas vezes aqueles telefones, aqueles contatos eram desativados e a gente não tinha mas como fazer aquela reserva de um hotel que a gente já conhecia, entre outras informações que eram necessárias para que essa viagem acontecesse de forma tranquila e prazerosa. E como era que a gente se comunicava também antigamente?
precisávamos ter um telefone fixo, né? A gente precisava contar com que as pessoas estivessem em casa naquele momento, ou a gente entrava em contato com as pessoas através do trabalho delas e rezava para que tivesse alguém por perto para ouvir esse telefone tocar e poder atender. E ainda tinha aquelas pessoas que, assim como hoje nós temos muitos recursos que a gente ainda não sabe utilizar, estamos em constante processo de aprendizagem, essas pessoas também muitas vezes não conseguiam se comunicar bem a um telefone. Então, essas eram as formas que a gente tinha para falar com os nossos familiares que estavam mais distantes, e aí uma pessoa da família que dispunha de um telefone fixo, a gente marcava um horário e aquela pessoa ligava, ou então na casa de um vizinho, e aí o vizinho tinha que correr lá para chamar, e acabava com todos aqueles incômodos, né, que aquele período trazia para algumas pessoas, né? Então, isso foi mudando ao longo das nossas experiências, da nossa vida, não é? Hoje, com o advento da tecnologia da informação e da comunicação, a gente consegue resolver as coisas numa velocidade muito mais rápida, não é? Porque a gente vai ali no Google e a gente compra as nossas passagens aéreas, a gente consegue disponibilidade de vários hotéis, assim, que cabem no nosso bolso, a gente acerta todos esses detalhes de hospedagem, de reserva de passagens aéreas, de hospedagem, em um único lugar, né? A gente vai aqui no Google e a gente consegue fazer muita coisa. E hoje nós temos todos esses recursos que são necessários para facilitar o nosso cotidiano na palma das nossas mãos, não é? A gente hoje quase não vai às agências bancárias, porque a gente dispõe dos nossos aplicativos de banco, onde a gente realiza todos os nossos pagamentos, todas as nossas transações bancárias, a gente realiza no conforto da nossa casa, deitado na nossa cama, na palma das nossas mãos. A gente quer solicitar um transporte, não precisa mais ligar para uma praça de táxi e saber se tem um táxi disponível ali para vir nos buscar. Nós temos os aplicativos como o Uber, 99 Pop, enfim, outros que vão surgindo, né? Para assistirmos a um filme, não necessariamente precisamos mais irmos ao cinema, porque temos os aplicativos como a Netflix, Globoplay, entre outros. Fazemos compras, né, sem precisarmos ir diretamente a uma loja física. Hoje, as redes sociais, elas promovem isso, como o Instagram, o Facebook, a gente faz esse pagamento através de um link. Então, tudo isso ficou mais fácil na nossa sociedade atual. Mas quais são os impactos de tanta modernidade, de tanta facilidade em nossos comportamentos, em nossos relacionamentos? Como é que nós estamos interagindo com o outro? Em um momento em que é muito fácil nós acompanharmos a vida dos nossos familiares, dos nossos amigos, através das publicações que eles fazem nas redes sociais, mas a gente muitas vezes não disponibiliza um tempo para a gente ir fazer uma visita a esse familiar, a esse amigo, para termos aquelas conversas onde nós interagíamos juntos ali, presencialmente, tomávamos um café, dávamos boas risadas, dependendo do teor da conversa, a gente até chorava juntos, né? E hoje não se vive mais isso. Hoje é muito raro a gente vivenciar todos esses processos. Então, ao mesmo tempo em que houve essa diminuição de fronteiras, também aumenta essa fronteira nas nossas relações interpessoais. E qual o impacto disso na nossa educação, nos processos de aprendizagem,
na construção do conhecimento. Quais foram os avanços que nós tivemos ao longo da nossa história em relação à aquisição do conhecimento? E aí a gente faz uma viagem no nosso passado, fazendo uma relação com o presente. Como foi a nossa infância? Como eram as brincadeiras? Como era ensinar e como era aprender? E como é a infância hoje? Das crianças que nós interagimos na escola, na nossa família, os nossos filhos, os nossos sobrinhos, os filhos dos nossos amigos. Como é que eles brincam hoje? Como é que eles interagem? E como é esse processo de construção de conhecimento na sala de aula e em todos os contextos que nós estamos inseridos? Se a gente for fazer um resgate histórico das nossas brincadeiras, né? Eu, por exemplo, que fui criada no interior, lá em Caicó, né? E aí a gente tinha a oportunidade de brincar nas calçadas, no finalzinho da tarde, os nossos pais e os nossos avós sentavam ali na calçada da fama, da fofoca, né? E aí a gente brincava, mas também tinha um limite, tinha um horário para entrar, as regras eram mais presentes na nossa vida, não é? A gente lidava melhor com todas essas frustrações que hoje a gente percebe que as crianças elas não conseguem interagir da mesma forma, elas não participam das mesmas brincadeiras e também elas têm uma dificuldade imensa de lidar com essas frustrações, de lidar com regras, de se organizar. A gente teve esse privilégio, né, com todo aquele contexto histórico em que a gente foi educado, alguns com mais dificuldades em todos os aspectos, mas a gente vivia feliz, vamos dizer assim, em relação ao que as crianças de hoje, os adolescentes têm ao seu dispor, mas que elas também não sabem valorizar, não sabem como utilizar de uma forma mais acertada em alguns momentos. Então, cabe aqui essa reflexão, né, de todo esse período em que houve muitas mudanças significativas, muitas delas vieram para melhorar a nossa organização de trabalho, das nossas relações, mas, em contrapartida, trouxe também algumas situações que não são agradáveis e que estão trazendo muitos problemas, não é, de ordem socioemocional em específico. E aí a gente vê a evolução da nossa história, dos recursos que nós temos disponíveis, quantas coisas ficaram para trás, né? Como o uso do telefone fixo. Hoje é uma raridade, eu acho que quase inexistente a gente encontrar ainda telefones fixos com esses aparelhos nas casas das pessoas. A gente tem um número fixo que a gente utiliza em um aparelho de celular. As câmeras fotográficas, né, que foram se modernizando, hoje a gente dispõe desse recurso, mais uma vez, na palma das nossas mãos, né? Antigamente, para que esse conhecimento fosse construído, ele se esgotava na sala de aula e também nas pesquisas, nas enciclopédias, nas bibliotecas, não é? E eram poucos os livros que nós dispunhamos nas bibliotecas, e alguns a gente poderia levar para casa, outros não. Então, com a evolução aqui da tecnologia, né, hoje a gente consegue acessar inúmeras informações e adquirir inúmeros conhecimentos a partir
dos nossos computadores, dos nossos celulares, tablets, enfim, dos nossos recursos tecnológicos que nós temos à disposição. E ainda a gente precisava fazer muitas anotações, né? Hoje a gente tem aqui o conforto dos slides, né? Que a gente precisa organizar, mas que é uma forma mais prática, mais acessível da gente compartilhar todas essas informações. Eu estou aqui no conforto da minha casa, aqui em Parnamirim, né? E vocês estão aí no conforto da casa de vocês, nos diferentes espaços aqui em Natal, em Parnamirim, enfim, e nós estamos interagindo aqui tão de pertinho, não é verdade? Essa comunicação também antigamente se dava através de cartas, que demorava muito tempo para chegar. Hoje nós temos os SEDEX, não é? E esses conhecimentos que eram construídos precisavam de muita escrita, e hoje eu ainda sou aquela pessoa que sou apegada às escritas, embora a gente tenha a tecnologia ao nosso dispor. Mas eu já desenvolvi algumas habilidades em relação a isso, né? Todos os dias a gente vai aprendendo e vai melhorando e vai se modificando nas nossas ações, nos nossos comportamentos. Não é verdade, pessoal? E aí, como foi o nosso processo de aprendizagem? Como foi a construção desse conhecimento no período em que nós estudávamos, na década de 80, na década de 90? E como está hoje essa construção da nossa aprendizagem, que começamos a construir ela lá na década de 80, por exemplo, como se deu essa ampliação dessa construção desse conhecimento, as formas como nós estamos aprendendo. E as nossas crianças hoje, no século XXI, no ano de 2023, como está sendo essa aprendizagem dessas crianças? O que significa o ensino? O que significa para nós o ensinar? Né? E aí essa interrogação, ela aponta para nós um aspecto fundamental quando se trata de educação. Por quê? Porque hoje a gente traz muito mais as questões da problematização, né? Entre outros fatores. Quem aqui não vivenciou uma diretora ou uma professora, como aí aparece a diretora do filme Matilda, né? Onde a prioridade ali na educação, nós tínhamos professores menos qualificados, as escolas eram mais precárias em todos os aspectos, não é? E o que era priorizado na educação antigamente? A hierarquização, né? Era o diretor, os professores, quem eram detentores dessas regras, desses conhecimentos, a gente não tinha a oportunidade de interagir com eles, e tinha todo esse senso de hierarquia, de capacidade de concentração, de disciplina e de autocontrole das nossas crianças, dos nossos jovens nas escolas. E aí, hoje, a gente vê que muitas coisas mudaram de acordo com a evolução da nossa sociedade. O que é que hoje nós trazemos aqui para o espaço da nossa sala de aula? Nós trazemos atividades lúdicas, prazerosas, né, com muitas problematizações, mesmo aquelas que a gente julga ter um significado maior para nós e também para as crianças, para os adolescentes, para os jovens e os adultos que estão retornando aí à escola, porque no tempo certo elas não tiveram oportunidade por diferentes fatores. Então, hoje nós trazemos esse questionamento para indicar outros conhecimentos, outros conceitos, novas possibilidades de ação, e aí a gente vai dando um novo formato, uma nova configuração aí ao ensino e à forma de ensinar. E aí o ensino passa a ter como experiência o processo de pensamento. Nós trabalhamos muito com a metacognição, que é pensar sobre o próprio pensamento.
E aí, quando a gente começa a pensar sobre o nosso próprio pensamento, organizar esses pensamentos, planejar as nossas ações, seja nós, professores mediadores, seja os nossos alunos, essa aprendizagem ela se torna cada vez mais significativa, não é? A gente busca, a partir de modalidades que vão organizar o nosso tempo didático. E o quanto isso é importante nesse contexto que nós estamos inseridos hoje, com tantos desafios em que algumas demandas que são da família estão sendo repassadas para a nossa responsabilidade no contexto da sala de aula. Então, em muitos momentos, nós somos psicólogos, somos pais e também somos professores mediadores, para que essa aprendizagem ela seja construída de forma significativa, como traz bem o Ausubel para a gente, não é? A partir dos conhecimentos prévios que nós temos, nós vamos dando uma complexidade a essa ampliação desse conhecimento, a construção de novas aprendizagens. A partir do que eu sei, eu vou conseguindo ampliar essas aprendizagens. E aí, isso tudo perpassa também pelo olhar sensível do professor mediador hoje para a educação especial, para o processo de inclusão. Hoje é um desafio a gente trabalhar com as múltiplas inteligências propostas por Gardner. Somos seres únicos, individuais, mas que temos as nossas potencialidades e as nossas fragilidades, independente da idade, do problema que a gente tenha. Mas as neurociências trouxeram para a gente também as teorias de aprendizagem, estudos impactantes sobre metodologias inovadoras que nós temos aqui no nosso país, no mundo, né? Trazem uma nova proposta para uma prática pedagógica inovadora, organizada, com um programa educacional completo que contribua para o desenvolvimento integral das nossas crianças, dos nossos jovens, né? E em sintonia com essas contribuições das neurociências, nós acreditamos na plasticidade do nosso cérebro, na modificabilidade do ser humano. Basta que tenha alguém mais experiente para mediar esse conhecimento, né? E aí a nossa inteligência ela é promovida, ela é desenvolvida, ela é ampliada a partir da interação com o outro. E todo aluno, toda criança, ele é capaz de aprender a aprender. E aí, como traz aí no filme, como Estrelas na Terra, não é? Esse professor é o professor que nós temos hoje, com essa sensibilidade no olhar, independente da área do conhecimento em que ele está ali inserido. Mas ele quer levar o seu aluno a desenvolver as suas potencialidades, a modificá-lo, de acordo com os contextos que ele está inserido, né? Então, a gente tem essa oportunidade hoje de trazer essa inovação para dentro da nossa sala de aula, para que essa construção desse conhecimento realmente ela seja significativa. E aí, a pandemia a pandemia também nos trouxe uma surpresa, né? Todo esse contexto de pandemia, nós fomos surpreendidos pela pandemia de Covid-19, e isso também provocou um cenário muito crítico, não é? Na nossa organização social, nas nossas interações, e isso tudo exigiu medidas extremas de mudança intrapessoal e interpessoal. O desenvolvimento das habilidades socioemocionais, mesmo à distância, ela foi importante
para evitar que perdêssemos de forma significativa e enfrentássemos os problemas como a ansiedade e a depressão. E como foi que ficou o processo educacional nesse período de pandemia, nesse cenário? Quais foram as mudanças que esse contexto de pandemia nos fez, nos trouxe, enquanto professor mediador? Quantas práticas pedagógicas foram inovadas aqui, com o sistema híbrido, o ensino remoto? Tudo isso a gente trouxe e desenvolveu muitas habilidades, né? Eu também desenvolvi muitas habilidades nesse cenário, onde a gente não sabia utilizar a plataforma do Zoom, o Meet, com a mesma facilidade que nós temos hoje para acessar esses links, criar salas e compartilhar as nossas experiências. E outra situação que ficou conflitante para nós foi que esse ensino remoto, ele não conseguiu alcançar todas as pessoas, todos os alunos que estavam ali matriculados, por falta de recursos, e outras situações que a gente sabe e entende de criticidade que trouxe esse período para nós. Mas ele também trouxe fatores positivos, né, com o desenvolvimento das habilidades. E aí a Base Nacional Comum Curricular, também com o objetivo de regular a educação do nosso país, determinou que 5 competências socioemocionais sejam priorizadas e sejam desenvolvidas na educação básica. Né? E que competências socioemocionais a base traz para a gente? Eu, como formadora do Programa Mente Inovadora, não é, que já somos parceiros aqui da Rede Municipal de Natal, nós trabalhamos com desenvolvimento de habilidades socioemocionais desde 1994. E esse cenário de pandemia trouxe cada vez mais essa necessidade desse desenvolvimento dessas habilidades. Além disso, as mudanças que continuam ocorrendo na nossa sociedade exigem de nós esse desenvolvimento dessas habilidades socioemocionais. Como? A primeira competência socioemocional que é apresentada ali na base, que precisa ser priorizada na educação básica, e que muitos de nós ainda não conseguimos desenvolver, porque a nossa formação em um período histórico diferenciado do que nós estamos vivendo hoje, não promoveu esse desenvolvimento dessas habilidades. Naquela época, a gente tinha apenas o desenvolvimento intelectual. E aí, hoje, nesse contexto que nós estamos inseridos, há essa necessidade de trazermos para a sala de aula o desenvolvimento dessas habilidades, partindo aí da primeira competência, que é o autoconhecimento. Qual a importância desse autoconhecimento na nossa vida acadêmica e na nossa vida pessoal? A partir do desenvolvimento dessa competência, eu posso parar e refletir sobre as minhas potencialidades, sobre as minhas fragilidades, como eu estou agindo, como eu estou me comportando. E falar das nossas potencialidades é algo muito fácil, é muito perceptível para nós, para o outro. Mas quando a gente vai tratar das nossas fragilidades, a gente quer colocá-las para debaixo dos tapetes. Ou quando algum colega, algum familiar vem trazer alguma contribuição que vai nos ajudar naquela fragilidade, muitas vezes a gente não consegue receber essa crítica, que é considerada construtiva, de forma positiva.
Nós, seres humanos, temos também essa capacidade de querer ouvir só o que a gente quer ouvir. E muitas vezes a gente precisa ouvir outras coisas que nós não estamos preparados ou não queremos realmente ouvir. E o que é que a gente escuta muito? Eu sou uma pessoa muito boa, mas não mexa no meu calo não, porque eu rodo a baiana. Não é verdade? Quando alguém vem falar das nossas fragilidades, a gente geralmente age dessa forma. Mas quando a gente trabalha esse autoconhecimento, essa autoconsciência, a gente parte para a segunda competência, que é a autogestão. Eu preciso gerenciar todas essas fragilidades, essas potencialidades, para que eu saiba lidar, me planejar, me organizar, utilizar nos diferentes contextos que eu estou inserida, nas interações que eu tenho com o outro, né? Então, fazer essa gestão das nossas habilidades, ela é muito importante. Tá? E aí a gente entra dentro da nossa consciência social, em que nós temos as nossas potencialidades, as nossas fragilidades, nós vivemos em sociedade, e para que a gente viva de forma harmônica, a gente precisa ter essa consciência social, onde eu posso não concordar com o professor Canindé, mas eu tenho que respeitar a opinião dele, a didática que ele está utilizando na sala de aula, a forma como ele cria vínculos com os alunos na sala de aula. Valon já dizia para a gente que a interação é o berço da afetividade. E é a partir disso que a partir da construção desses vínculos, que a gente vai construindo vínculos de forma positiva, de forma negativa, a gente vai interagindo com o outro, vai se desenvolvendo sempre, vai se relacionando com respeito, com empatia, com resiliência, e como está a nossa tolerância às frustrações, ao estresse, nesse cenário em que a gente vive de forma tão acelerada. E nos diferentes problemas que nós enfrentamos no nosso cotidiano, em todos os espaços que nós estamos ali interagindo com diferentes grupos de pessoas que têm suas crenças, que têm seus valores, que muitas vezes não são compatíveis com os nossos, mas a gente precisa viver em harmonia, de forma democrática, inclusiva e justa. Isso é desenvolvimento de habilidade emocional, social, ética. E aí a gente consegue resolver problemas e tomar decisões de forma mais acertada, que é a quinta competência, né? A gente vai tomar decisões de forma mais acertada, tendo um olhar cuidadoso sobre os pontos positivos para mim e para o outro, assim como as consequências para mim e para o outro ou para os outros. Essas habilidades aí, essas competências socioemocionais, estão previstas na nossa Base Nacional Comum Curricular. E elas precisam ser desenvolvidas, mas para que eu desenvolva isso no meu aluno, eu preciso primeiro desenvolver em mim. Eu preciso me modificar. Tá? E aí é um desafio também para nós. E aí, como foi que você se sentiu nesse contexto de pandemia, com tantas mudanças? Quantas aprendizagens foram construídas nesse período em que a gente teve que mudar toda a nossa rotina pessoal e profissional, né? Quais foram as contribuições positivas com as nossas aulas remotas? Hoje nós temos a oportunidade de voltar para as nossas salas de aula, e aí a gente consegue interagir
de forma mais positiva, mas pensando também no preenchimento das lacunas de aprendizagem que ficaram aí desse contexto de pandemia e nas lacunas das habilidades socioemocionais, principalmente. As crianças que estão ingressando hoje no ensino fundamental 1, elas não tiveram a oportunidade de cumprir o processo de aprendizagem, de interação, lá na educação infantil, de forma presencial. E quantas habilidades socioemocionais vieram fragilizadas, principalmente aqui para a sala de aula na educação infantil. E as nossas crianças do ensino fundamental 1, 2, nós, professores, como é que nós estamos interagindo na sala de aula? Será que nós não nos tornamos cada vez mais individualistas, com dificuldade de trabalhar em equipe? Nós estamos preparando cidadãos que estarão inseridos no mercado de trabalho e vão exercer funções que ainda nem existem hoje. Né? Isso é uma pesquisa já antiga, né, de James Heckman, que ele trouxe essa pesquisa na valorização da importância da educação na primeira infância e o quanto essas habilidades elas são importantes para que a gente forme cidadãos cada vez mais críticos, reflexivos, e com essas habilidades cognitivas bem desenvolvidas, mas principalmente as habilidades socioemocionais bem desenvolvidas. E nessas pesquisas mais recentes que nós temos, né, nós conseguimos identificar o que o mercado de trabalho exige hoje de nós. Não só as nossas habilidades cognitivas, mas principalmente as nossas habilidades socioemocionais. Quantas pessoas são admitidas por um excelente currículo que tem, cognitivo, mas elas são demitidas ou elas se demitem porque elas não conseguem trabalhar em equipe, principalmente, não conseguem resolver problemas, não conseguem tomar decisões, principalmente aquelas decisões em condição de incerteza. Então, tudo isso a gente precisa desenvolver na sala de aula. Os nossos projetos inovadores em educação, como robótica, entre outros que nós temos aqui, também estão nos ajudando aí no desenvolvimento dessas habilidades, né? E aí a gente para aqui para refletir um pouco. Como estão as suas habilidades socioemocionais? Já pararam para pensar sobre o autoconhecimento, quais são as suas fragilidades, que antes você já percebia, novas fragilidades surgiram com o contexto de pandemia, com essa aceleração da nossa rotina diária. Como estão as nossas habilidades socioemocionais? E as habilidades socioemocionais dos nossos colegas de trabalho, das crianças que a gente interage diariamente na sala de aula. E como nós estamos lidando com tudo isso, nos diferentes contextos que nós estamos inseridos. Olha que desafio para nós, profissionais da educação, né? Lidar com as próprias emoções, mas também lidar com a emoção do outro. E nós temos inúmeras ferramentas, não é, para que essas habilidades sejam desenvolvidas, como eu falei anteriormente, os diferentes recursos que nós vimos ali nos slides anteriores, que nós temos disponível na nossa sala de aula, às vezes não atendem a todos, mas hoje a gente já teve um grande avanço nos nossos recursos dentro das escolas,
Temos os nossos projetos que são desenvolvidos de forma muito significativa, que vão garantir o desenvolvimento dessas habilidades cognitivas, mas também das habilidades socioemocionais, e os jogos. Os jogos sempre tiveram presente na nossa sociedade, e ele sempre foi uma excelente ferramenta, um excelente recurso para promover a socialização entre as pessoas de diferentes grupos sociais. Justamente por quê? Porque é no momento de jogo que a gente simula as nossas situações do cotidiano. A gente tem a oportunidade, aqui no momento de jogo, de deixar bem transparente como estão as nossas emoções. Como é que nós estamos lidando com as regras em um momento de jogo, né? Então, o jogo se constitui como uma ferramenta para o desenvolvimento das habilidades em situações em que o cotidiano exige. Como é que eu lido com as regras, como eu lido com o ganhar e com o perder, como eu me planejo com as estratégias, com o gerenciamento dos recursos que eu tenho no momento de jogo. E aí, na vida adulta, os esportes, os jogos, as atividades de lazer que nós temos, até mesmo um filme, a leitura de um livro, daquele gênero textual que a gente se identifica mais, favorece essa liberdade de ação, o levantamento de hipóteses, o aprender com o erro, né? O erro hoje é utilizado como uma ferramenta de aprendizagem, não mais como algo que era punitivo, era constrangedor. Nós fomos criados em um período em que errar não era uma coisa correta, né? A gente não tinha a oportunidade, não éramos encorajados a errar, tentar novamente, errar de novo e tentando até chegarmos ao acerto. Essas situações de erro na nossa vida eram tidas como algo punitivo, constrangedor. Então, aí, no momento de jogo, no momento de uma brincadeira, a gente consegue interagir e a gente consegue desenvolver habilidades cognitivas, motoras, sociais, éticas e também emocionais. E quem desenvolve habilidades socioemocionais consegue sempre sair na frente. Por quê? Que quem desenvolve essas habilidades socioemocionais consegue sempre sair na frente. Porque a gente consegue interagir, tomar decisões, resolver problemas de forma mais consciente, mais assertiva. A gente consegue trabalhar muito mais com a nossa função executiva do controle inibitório, para que a gente não tome decisões de forma precipitada, que a gente não consiga nos comportar de forma impulsiva diante de diferentes desafios, ou nos sinta paralisados por não conseguir fazer isso nos diferentes contextos que nós estamos inseridos. E quando a gente desenvolve essas habilidades, a gente tem uma facilidade maior para se relacionar e entender o sentimento do outro, né? A gente consegue ser mais flexível nesse entendimento e nesse relacionamento com o outro. Mas também não podemos perder a nossa essência, deixar de pensar em nós, nas nossas crenças, nos nossos valores. E aí, quando a gente tem essas habilidades bem desenvolvidas, a gente também evita situações de estresse ou aprende a lidar melhor com elas. Não é porque nós trabalhamos com desenvolvimento de habilidades socioemocionais que nós não temos situações de estresse. Eu, por exemplo, como formadora do programa Mente Inovadora. Mas hoje eu sei lidar melhor com essas situações de estresse. E quantas vezes a gente também está numa situação de estresse, peraí, vamos respirar fundo, vamos contar até 10,
antes de a gente tomar uma decisão precipitada, antes de dar uma resposta grosseira aos nossos parceiros, aos nossos colegas de trabalho e às pessoas que estão interagindo ali conosco. Né? Então, a gente consegue aprender a lidar melhor com elas. A gente vai conseguir isso todos os dias? Não. Vai ser de um dia para a noite? Também não. Vamos usar os degraus das escadas. Vamos dar um passo de cada vez para a gente conseguir desenvolver essas habilidades e lidar melhor com elas. E é necessário essa autoavaliação, né, para que a gente consiga, mais uma vez, aprender com os nossos erros. E qual é o nosso papel na sala de aula enquanto professor? Qual será o nosso papel hoje? Qual será o nosso desafio nesse processo de autoavaliação, de aprendizagem? Quantas ações de forma intencional a gente está promovendo na sala de aula? Qual é o olhar que nós estamos tendo em relação às nossas crianças, a esse processo de avaliação? Avaliar não é algo fácil. A gente, ao longo da história da educação, das nossas participações em cursos, seja ele de que nível for, a gente vai passar por um processo de avaliação. E cada vez mais, embora a gente vá buscar muito esse conhecimento em relação a esse processo de avaliação, muitas vezes esse processo vai se tornando cada vez mais difícil, né? Então, a gente traz aqui situações planejadas, em busca da conquista da autonomia, da responsabilidade, do sentimento de competência, a questão da autoconfiança, que é muito importante hoje, e que hoje a gente percebe no cenário educacional que essa autoconfiança está muito fragilizada. A gente percebe muito na sala de aula que as crianças, elas vão realizar uma atividade, mas elas não se encorajam a enfrentar o desafio daquela atividade. Elas muitas vezes nem tentam, porque elas já vão informando para nós que elas vão errar. Ou elas não se sentem competentes para resolver aquele desafio. E precisam da validação nossa para que elas deem uma continuidade. Validação essa de forma positiva, não é? Para a gente dizer para eles, com todas as letras, que tudo aquilo que eles fizeram está correto. Então, mediar essa construção desse conhecimento, fazer essa avaliação desse estudante em direção à construção desse conhecimento, em respeito ao tempo e condição de cada um, é desafiador para a gente, porque a gente vai cada vez mais promovendo processos cognitivos, orientando na percepção dessas condições espaço-temporais das situações. A gente sinaliza para eles também um equilíbrio entre a espera e a ação. A gente precisa também, enquanto professor mediador, ter clareza das nossas situações, das situações da sala de aula e como nós podemos contribuir como facilitadores desse processo de construção do conhecimento. E aí a gente passa a colaborar de forma ativa e positiva com o outro, ou com os outros. E aí, mais uma vez, o trabalho em equipe ainda é uma habilidade que está bem distante de ser desenvolvida. Com quem é que eu consigo colaborar mais ativamente na escola que eu estou lotada? Os assessores aí da secretaria, com quem eu consigo colaborar mais ativamente e positivamente
no meu departamento. E quantos objetivos eu deixo de alcançar de forma mais rápida, porque eu tenho uma afinidade melhor com Eusâmia e não tenho com Canindé. Então, eu criei esse vínculo com ela e eu só quero colaborar ativamente com ela, mas eu perco a oportunidade de atingir outros objetivos com as potencialidades que Canindé tem e que a gente poderia atingir muito mais rápido esse objetivo. E quais são as contribuições dos outros departamentos para o nosso? Quais são as contribuições que os nossos colegas professores lá na escola têm para nós? Eu digo muito ainda que nós, professores, ainda somos egoístas e temos essa dificuldade de colaborar, porque algumas vezes de tirar dúvidas com o outro, porque algumas vezes a gente vai perguntar algo a alguém e esse alguém vem com uma crítica, ou então esse alguém não compartilha de forma clara essa informação, e isso prejudica a execução daquela tarefa e o resultado final dela. Então, a gente tem essa dificuldade. Eu não vou perguntar isso a Canindé, porque ele vai perguntar para mim, ou ele vai comentar com os outros colegas assessores, onde foi que eu fiz a minha graduação e que tipo de cursos eu fiz que eu não sei daquela informação. O que é óbvio para mim não é óbvio para o outro. E eu acho que é mais egoísta quando a gente não consegue ter essa autoconsciência de chegar para o outro e perguntar. É melhor perguntar, tirar as dúvidas, do que a gente fazer errado. E estamos também colaborando ativamente e positivamente com o outro. Ju, Oi? tem uma pro que compartilhou aqui no chat uma reflexão bem legal. Consegue visualizar? Não, Gi, não estou Professora, conseguindo. no final a gente vai apresentar para a professora, certo? O que está no chat. Podem colocar Então lá que tá bom. estamos atentas. Obrigada. Tranquilo. Tá bom, Ju, depois você vê aí. Tá bom, Gi, obrigada. E aí a Imagina. gente vai desenvolver a autoconfiança, não é? Para nos sentirmos mais motivados, mais encorajados a essa abertura ao novo e em busca de novos objetivos de forma mais responsável, com uma comunicação mais clara e mais assertiva. E a gente para pensar sobre as várias formas que nós temos para desenvolver essas habilidades. A gente tem, na metodologia do programamento inovadora, os métodos metacognitivos que são organizadores dos nossos pensamentos e das nossas ações. E eles nos ajudam muito. Nós temos o método do semáforo, né, que serve para controlar os nossos impulsos, a gente vai parar e pensar antes de agir. Nós temos o método do detetive, onde nós vamos utilizá-lo para fazer as nossas investigações, elaborar hipóteses, fazer perguntas de forma acertada, para que a gente tenha uma resposta mais pertinente. E como um bom detetive, fazer boas perguntas e solucionarmos os problemas, né? E aí a gente tem uma filmadora em que a gente cria uma imagem mental, né, do nosso objetivo final, a gente traça aqui na árvore do pensamento as nossas possibilidades de alcançar esse objetivo, né? E aí
a gente vai errar no meio do percurso em alguns momentos, porque a gente traçou uma estratégia ali que não foi bacana. Assim é na nossa vida pessoal, na nossa prática pedagógica. Quantas coisas a gente planeja na nossa sala de aula, fica ali todo entusiasmado, que chega aquele dia de dar aquela aula que a gente diz que vai ser prazerosa. Eu estou trabalhando em equipe, usando o método das aves migratórias, trabalhando em equipe com os meus colegas, com os meus alunos. Selecionei tantos estímulos que vão favorecer e promover o desenvolvimento das habilidades cognitivas, sociais, emocionais e éticas. E eu chego ali na sala de aula e a reciprocidade não é aquela que eu esperava. Eu errei, aí eu vou parar novamente para analisar aonde foi que eu errei e como é que eu vou traçar novas estratégias. Aí eu volto aqui para o detetive para fazer essa análise investigativa, né? Então, a gente tem que ajudar, encorajar os nossos alunos a pensar sobre o próprio pensamento, a refletir sobre as próprias ações, a encorajá-los a desenvolver esse caráter investigativo, promover o autoconhecimento, a reflexão, e onde eles vão utilizar todos esses conhecimentos que são discutidos na sala de aula, na vida deles. Isso é transcender para além da sala de aula. E eu gosto muito de trazer um exemplo de quando a gente estudava lá na época da professora Matilda, né? Lá na escola tradicional, em que quantas vezes a gente ia estudar um determinado conteúdo e a gente não sabia em que momento da nossa vida a gente ia utilizar aquilo. Para que a gente estava estudando aquele conteúdo? Então, a gente para pensar nessas práticas, nessas posturas, e que hoje a gente tem uma nova ação intencional. Naquela época, a gente só decorava, a aprendizagem não era significativa, e a gente tinha uma nota apenas para passar. Hoje, o professor mediador é capaz de promover essas discussões, essas reflexões, fazer essas ações intencionais de forma muito clara, de quais são os objetivos dele enquanto professor mediador, quais são os objetivos que ele espera que seja, que habilidades sejam desenvolvidas na sala de aula e que elas possam ser utilizadas em todos os contextos em que as crianças, os adolescentes estão inseridos. Fazer essa relação das áreas do conhecimento, trabalhando de forma interdisciplinar, transdisciplinar, multidisciplinar. E ainda é uma dificuldade que nós temos nas nossas práticas pedagógicas. Trabalhar essa interdisciplinaridade. Fazer essa viagem nas diferentes áreas de conhecimento que nós temos. E aí as crianças também têm essa dificuldade de fazer essa relação. Agora é aula de matemática. Vamos fechar a caixinha de língua portuguesa e abrir a caixinha de matemática. Depois fechamos a caixinha de matemática e abrimos a caixinha de geografia. E assim, essa construção desse conhecimento vai sendo feita em alguns momentos, né, de uma forma unificada e não significativa. Mas que bom que hoje nós temos muitos recursos que promovem e facilitam o nosso trabalho pedagógico, né, e que promovem
aprendizagens significativas no contexto da sala de aula. E eu gostaria de agradecer por esse momento, né? Vamos abrir agora, né, Eusâmia? Isso, vou pegar aqui, né? A gente foi coletando algumas informações do chat e a gente vai disponibilizar para vocês. Vai Certo. falar, vai ler agora, e assim, não teve mais comentários, né? Não teve Sim. ainda a pergunta. Se alguém quiser, por questão de organização do evento, podem colocar no chat, tá? Eu vou começar a ler algumas que a gente captou aqui. Lembrando que é um momento, né, muito bom para a gente refletir, e as colocações vêm em torno desse pensamento. Então, falaram que as excelentes colocações para nossa reflexão sobre as questões que envolvem tecnologia no passado e no presente, acho que foi bem interessante esse seu começo. Assunto pertinente, nós, professores, precisamos estar atentos e orientar nossos alunos e as famílias para os pontos positivos e negativos que a era digital oferece. O bom uso das tecnologias é necessário para a saúde física e mental de toda a sociedade. Perfeito, né? Precisamos mesmo ter essa atenção. Muito boas colocações, principalmente quando nos fala de algo que já entendemos, mas construtivo no momento em que ouvimos a importância que nós, professores, tivemos desse contexto, no caso da pandemia, né? Uhum. Muito boas colocações e reflexões. Infelizmente, nossos alunos conseguem lidar muito bem com o mundo virtual e todos os seus aspectos positivos. Quando partem para aspectos negativos, como os cancelamentos, que precisam ser enfrentados no mundo virtual, as dores que sentem são imensas, e a escola e a família precisam aprender a lidar atualmente com essas questões. Reflexão de grande importância, parabéns, reflexão muito relevante. Acredito que essa questão da equipe é essencial para esse recomeço pós-pandemia, né? A equipe faz a diferença. Excelente, muito bem, importantes reflexões. Parabéns pela aula. Fátima Santos, obrigada. Lembro de você também. Amei tudo, principalmente as relações afetivas. Parabéns por esse momento maravilhoso, muito boas reflexões, parabéns. Então, foi mais nesse sentido de agradecer por esse momento de partilha, né? É muito importante a gente parar para pensar de tudo que nós vivenciamos, né? Dessa aligeiramento que a sociedade passa a toda hora e que a aprendizagem fica como, né? É muito importante, principalmente, para a gente pensar. Só lembrando, antes de passar para a professora fazer as considerações finais, foi disponibilizado o link de frequência, certo? O Canidé colocou, ele vai colocar novamente agora. Não esqueçam de assinar, é importante para o certificado, tá? No mais, professora Juliane, você vai, né, fazer suas considerações finais, mas as interações bastante positivas, né, por esse momento de reflexão. Fique à vontade para fazer as considerações finais, professora. Tá, muito obrigada. Quero mais uma vez assim agradecer. Eu fiquei muito feliz quando fui convidada aqui para ser uma das palestrantes dessa jornada pedagógica da Rede Municipal de Natal, não é? Porque, como eu disse no início, eu me sinto pertencente a essa rede, né? Pela parceria que nós desenvolvemos de 2013 até chegarmos ao contexto da pandemia, né, onde nossas atividades foram paralisadas presencialmente, e agora nós temos a oportunidade de voltar nesse novo cenário em que, mesmo nós estando distantes, né, aqui, utilizando os recursos tecnológicos, mas eu me sinto pertencente aqui à Rede Municipal de Natal e a vocês. Desenvolvi muitas habilidades aí, junto com as equipes dos departamentos do Ensino Fundamental 1, do Ensino Fundamental 2, né, com os profissionais da secretaria e também com as escolas em que eu trabalhava junto, né, nesse trabalho de parceria, né? Quando lá no Departamento do Ensino Fundamental 1 tinha as meninas Régia, Marineide,
Zilda, Ângela, tantas outras que trabalhavam ali no Departamento do Ensino Fundamental 1, lá no Fundamental 2 tinha Sonaide, Vitor, né? Hudson, vários outros que trabalhavam aí, o próprio Canindé também, que era da EJA, mas que a gente também trabalhava quando ia lá no Ulisses de Góes, né, quando a gente estava trabalhando com o programamento inovador lá, junto às escolas. E gestores e professores aí do Fundamental 1 e 2 de diferentes escolas, como Antônio Campos, Joaquim Honório, Valdson Pinheiro, Nossa Senhora da Apresentação, várias escolas aí que eu tive a oportunidade de desenvolver habilidades e competências junto aos professores da rede municipal de Natal. Muito obrigada, espero termos outros momentos desse, e de forma presencial também, né? Para a gente dar aquele abraço e matar as nossas saudades do presencial. Muito obrigada, pessoal.